Atos capítulo 12, quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Atos capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: por aquele mesmo tempo, rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns das igrejas, para que os maltratassem. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias do asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando ao quartenos de soldados, para que os guardasse, e querendo apresentá-lo para o povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com suas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. Ele o fez assim. E disse-lhe: mas lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real e o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a qual se abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Eu gosto muito de pregar sobre Atos, porque Atos ele traz para mim e para você um modelo de igreja que nós devemos viver. E esse modelo de igreja é um modelo que a qual hoje em dia nós não vivemos mais. Por que nós não vivemos mais o modelo de igreja de Atos? Porque se eu e você começar a ler o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4 e assim, na sua sequência, nós vamos ver que a igreja, ela se nasceu no livro de Atos. E aqui no livro de Atos fala que a igreja primitiva, ela nasceu então numa casa, numa reunião de oração. E quando esse povo estava orando, e ali pessoas então foram batizadas no Espírito Santo. E aqui nessa leitura então, fala a respeito da igreja, de muitos homens e mulheres que pregavam a palavra de Deus, de pessoas que estavam fazendo a obra, estavam sendo perseguidos, porque ninguém queria que o nome de Jesus fosse pregado, fosse exaltado, porque havia reis que era contra o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o passar do tempo, como o missionário pregou aqui outro dia, a tecnologia vem na nossa casa, vem no nosso carro, vem no nosso telefone, vem no nosso computador, vem na igreja, vem em tudo quanto é lugar. Mas a tecnologia lá no evangelho, ela não pode mudar essa palavra, que vai ser sempre a mesma na nossa vida. E é somente essa palavra que a tecnologia não pode mudar, é que traz a salvação, a vida eterna e a libertação para nossas vidas. E com o passar do tempo, essa tecnologia entrou na nossa casa, entrou na nossa vida, e é muito bom isso, essa tecnologia. Porque nós não podemos ficar para trás, não é verdade? Não podemos ficar atrasado no andamento da tecnologia. Mas com o passar do tempo, a gente começa a perceber que a igreja de Jesus, ela tem tomado um outro rumo. No capítulo 2, a partir do versículo 39, diz que o povo de Deus, naquela época, eles tinham várias coisas em comum, não é verdade? Eles tinham o quê? Comunhão, repartir do pão,
oravam junto, andavam junto, tinham uma necessidade, todo mundo se ajudava. Hoje ninguém mais sabe se o irmão da igreja morreu ou está mal no hospital. Verdade. Se o irmão foi para a UTI e saiu, às vezes nós nem ficamos sabendo. Não é verdade? Verdade. E o que acontece? Nós nem oramos por essas pessoas porque não ficamos sabendo. A tecnologia, muitas vezes ela não nos ajuda. Às vezes ela atrapalha, porque ficamos envolvidos nessa tecnologia e esquecemos de viver esse evangelho, essa igreja de Atos que nós devemos ser. E lá no capítulo 2 tem algo que me chama a atenção, porque diz que o apóstolo estava pregando e de repente naquela noite se convertia mais de 3.000 almas. E hoje em dia se converte 3.000 almas uma noite? É lógico que não. Porque uma coisa nós não fizemos mais. Fizemos uma vez ou outra. Testemunhar. Testificar que Jesus, Ele faz o quê? Ele muda a nossa vida, muda a nossa história, muda o nosso coração, dá uma vida nova, tira a nossa tristeza, não é verdade? Entra na nossa casa e arruma tudo, basta a gente dar liberdade. E nós esquecemos de testemunhar a respeito disso. E naquela época havia conversão, a igreja estava crescendo, porque o pessoal testemunhava. O povo daquela época não tinha vergonha, eu vou falar mesmo. Vou falar que eu ganhei um pedaço de terra. E o pessoal ia lá e testemunhava. Olha, eu estava passando fome, o irmão vendeu a terra dele e me deu comida. Era dessa maneira. Mas hoje nós ficamos com vergonha, não é verdade? Nós ficamos com vergonha de falar coisas pequenas. Porque achamos que a igreja não vai aceitar. Ou temos vergonha porque de repente o irmão vai achar estranha uma coisa tão simples. Mas o evangelho de Jesus, ele é simples. O povo de Atos era um povo simples, mas eles tinham comunhão, andavam junto e viviam junto nas orações. E a igreja crescia. E nós precisamos viver essa igreja de Atos na nossa vida. Havia a história desse homem que estava preso. Esse homem estava preso. Era um líder da igreja. E agora o que fazer? Está lá preso. Advogado, vamos pagar um advogado para tirar ele. O que ele fez de errado? Estava pregando, estava falando de Jesus. Mas ele foi preso. Uma situação que aos olhos humanos, só pagar um advogado, esperar uns 6, 8 meses e ver se a situação dele ia ser favorável para ele ser solto, não é verdade? Mas o povo daquela época não quiseram contratar um advogado. Eles tinham algo em comum nas suas vidas, que nem era o dinheiro, mas era uma coisa muito simples, que era a oração. Vamos orar continuamente pela vida de Pedro, João. Vamos orar pela vida desse homem. Vamos orar porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas. E diz a palavra de Deus que eles oraram. E Pedro estava lá preso, um guarda segurando de um lado e o outro do outro. Não tinha como Pedro ser solto, não é verdade? 2 guardas, um de cada lado. E daí? Uma algema a cada lado, segurando esse homem. De que jeito soltar ele? De que jeito, não é verdade? E assim também não é na nossa vida, não é verdade? Às vezes tem coisa que nós não conseguimos resolver. Tem coisa nas nossas vidas que nós olhamos e agora?
nós pensamos, né? Analisamos, levamos para a nossa mente, fizemos todo um trabalho na nossa mente para tentar, planejamos, bolamos, analisamos, fizemos um projeto para ver como que a gente vai resolver a tal situação. E muitas vezes nem fizemos um projeto para ver se orar vai dar certo. Sabe por quê? Porque o nosso foco fica ligado na situação e muitas vezes a nossa sabedoria como homem e mulher, nos nossos estudos, e nós queremos resolver da nossa maneira. Quando a Aninha orou aqui, que Deus ia estar, para Deus estar na frente da nossa vida. E o que eu vejo também na igreja de Atos, é que eles colocaram essa situação que aos olhos deles era impossível. Eles não pensaram assim, não, vamos lá conversar com esse rei, vamos contratar o melhor advogado aqui dessa cidade, vamos falar com o delegado ou com o juiz, para ver se ele solta o nosso irmão, não é verdade? Ou vamos fazer um buraco, ou vamos lá e vamos entrar nessa delegacia, nessa prisão e vamos soltar o nosso irmão. Mas eles pensaram que nós temos algo em comum. Numa fala bem simples, eles falaram assim, olha, vamos orar que tudo vai dar certo. Vamos orar que tudo vai dar certo. E foi o que eles fizeram. E quantas vezes tem situação que nós não queremos orar, queremos resolver da nossa maneira. E a igreja de Atos, ela tem essa característica de orar, de estar junto, de lutar, de batalhar junto. E nós como igreja de hoje, será que nós estamos juntos? Será que nós temos essa característica? Uma característica, será que nós temos? Estar junto em comunhão.